Vou compartilhar a palavra com vocês nessa noite. É uma canção que está no meu coração. E eu vou tentar cantar ela aqui com Mi. Mas eu queria falar algo com você. Nós estamos aqui no culto Hope, um culto de oração, um culto de perseverança em oração, um culto no qual nós recebemos palavras que vão alimentar a nossa fé para que a gente possa caminhar na expectativa de receber algo da parte de Deus. E existe uma forma específica pela qual eu devo me mover para receber algo da parte de Deus. Às vezes nós fazemos as coisas tão no automático que nós incluímos na nossa rotina estar numa terça-feira à noite aqui. Mas a realidade é que Deus quer que o nosso posicionamento, a nossa convicção esteja no lugar certo para que Ele possa liberar o milagre que a gente precisa. Quando a gente vê a Bíblia lá em Marcos 5, conta a história de uma mulher que decide tocar nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus, apertava, comprimia, mas tinha uma mulher que ela sofria de uma doença há 12 anos. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha uma convicção no coração dela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu tenho certeza que eu vou receber aquilo que eu preciso. Quando a gente chega aqui, a gente deve chegar com a convicção daquela mulher, entendendo que Jesus está aqui, que apenas um toque dele pode mudar toda a nossa história e pode fazer com que seja liberado aquilo que nós necessitamos. Existe uma disposição no nosso coração que tem que estar no lugar correto, entendendo que nós chegamos aqui nessa noite para poder receber aquilo que nós estamos clamando, porque Deus é um Deus de resposta para quem clama. E essa canção está no meu coração já tem alguns dias. Eu ouvi ela, eu sei ela mais ou menos, mas eu quero que você receba essa mensagem no seu coração, porque você não veio aqui para cumprir um evento social. Você veio aqui para receber algo da parte de Deus, e você não pode sair daqui sem receber aquilo que você veio buscar. Nem que seja esperança para poder aguardar um pouco mais, aguardar o tempo que Deus determinou. Essa música diz assim: nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim para ser mais um, vim para tocar nas tuas vestes diferentes. Ser como uma criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim para ser mais um, eu não quero ser mais um, eu vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um, eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir.
Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Você vai viver milagres aqui nessa noite? Eu tenho certeza que Deus separou algo muito especial para nós nessa noite. E eu quero te motivar, querido. Todas as vezes que Jesus estava andando, as pessoas que receberam algo da parte de Deus foram aquelas que entenderam a revelação do Cristo e clamaram por aquilo que Ele podia fazer. Nós somos pentecostais, e o pentecostal, quando ele recebe uma palavra, ele diz: isso é para mim. Ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele manifesta, ele grita. Se for necessário, ele pula, porque ele entendeu, a revelação chegou no coração dele. Quando a revelação chega no nosso coração, algo acontece. Cadeias são quebradas, muralhas são quebradas, e a gente entende pela fé que Deus já está movendo sobre a nossa necessidade. Eu preciso que você me ajude nessa noite a pregar, que você faça algo, se manifeste, chame a atenção do Senhor de alguma forma. Eu quero ler um texto com você que está ali em Jeremias, no capítulo 33, do versículo 1 ao 3. E diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu vou ser muito breve nessa palavra, mas eu quero que você caminhe comigo para entender. Jeremias, ele está dentro do contexto no qual o povo está sitiado para ser levado para a Babilônia. Jerusalém foi sitiada, ela está cercada. Jeremias, ele está falando, profetizando: olha, vai chegar um tempo em que vocês não vai ter para onde fugir. Vocês vão ser levados para a Babilônia, porque vocês buscaram isso, vocês foram desobedientes ao Senhor. Mas mesmo no meio daquela situação, daquela circunstância, Jeremias está preso, Jerusalém está sitiada, e aparentemente é o fim para o povo de Deus. Eles vão ser destruídos, a cidade deles vai ser queimada, e já existia profecia nesse sentido: vai dar ruim para vocês. E mesmo naquele momento de uma circunstância completamente adversa, a palavra do Senhor chega até Jeremias por uma segunda vez. E Deus está dizendo: clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar, eu vou fazer você saber, eu vou fazer você ter conhecimento de coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Muitas vezes nós somos colocados no meio de uma situação difícil, de uma circunstância adversa, e a nossa primeira reação é temer, é chorar, é se desesperar, é falar: será que Deus me esqueceu aqui para morrer? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Jeremias tinha sido fiel, mas estava ali preso, ia sofrer com o povo. E se a gente continuar lendo, a gente vai perceber que Deus começa a fazer promessas de restauração, de reconstrução, de trazer aquilo que seria disperso de volta para Jerusalém. Quantas vezes Deus nos dá palavras a respeito do nosso futuro, e quando a gente olha a circunstância ao nosso redor, a gente não consegue entender como é que Deus vai fazer para cumprir aquilo. Deus falou algo ao nosso respeito, e a situação é tão difícil, é tão angustiante, que a gente olha e fala: agora não sei mais o que fazer. A gente fica completamente desacreditado, e era assim que o povo estava.
Mas no meio do caos, Deus fala. Deus não precisa de um momento oportuno para falar. Deus pode falar no meio dessa situação que você está vivendo, que parece difícil. Deus pode falar no meio dela. E no meio da situação difícil, o povo sitiado, tudo parecendo perdido, Deus decide liberar uma palavra para Jeremias. Jeremias, você está preso, mas deixa eu te dizer, clama a mim, chega mais perto. Vem para um lugar de intimidade comigo. Vem para o quartinho de oração comigo. No meio da dificuldade existe um lugar aonde nós encontramos resposta. E é no lugar secreto de intimidade com o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, não que esse seja um lugar de intimidade, mas é um lugar para poder te motivar, te impulsionar a buscar em oração. A clamar a um Deus que pode, que responde. Nós não temos um Deus mudo, nós temos um Deus que fala. E Ele espera que a gente fale com Ele também. Deus toma a iniciativa. Deus fala, olha, clama. Vem, eu estou abrindo uma porta para você. Se direciona a mim. Chega mais perto de mim. Deus está querendo ouvir o clamor do povo. E não é uma oração qualquer, não é uma oração fria. No original, clama é ara, que tem a ideia de chamar com intensidade, invocar com paixão. Às vezes nós nos chegamos diante da presença de Deus e nós clamamos como alguém que não acredita que Deus está ouvindo. Deus espera que de nós saia um clamor, mas não um clamor qualquer. Não a oração antes de dormir, que você já está no automático. Deus espera um clamor com intensidade, com paixão. O cego na beira do caminho está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher sirofenícia está correndo atrás de Jesus, dizendo: faz alguma coisa pela minha filha. E os discípulos estão dizendo: Senhor, faz alguma coisa, porque ela está gritando muito. Ela está incomodando. E a gente quer vir para o culto, a gente quer estar no nosso momento de oração, a gente quer igual uns... Não sei nem o adjetivo para isso. Como alguém que não crê. Quando você crê em alguma coisa, você não fala com dúvida, você fala com convicção. Quando você chega diante de alguém que pode resolver o seu problema, você não vem pensando se pode ou não. Você sabe que Ele pode. E esse é o convite de Deus para nós, um clamor com intensidade, com paixão, entendendo que Ele pode. Ele tem a resposta que nós precisamos, mas essa resposta está à distância de uma oração com paixão, com intensidade, que a gente não faz. Você pega o seu telefone e você liga para contar o problema e você chora. Mas quando você está diante de Deus, não tem uma lágrima. Não tem nenhuma cara feia de choro. Eu não sei você, né? Mas geralmente a gente está muito emocionado, não fica bonito, né? Aquela cara de quem estava aqui sábado à noite sabe a cara do... Aquela cara que você não consegue controlar, que o choro vem. Deus espera de nós intensidade numa busca pela resposta que Ele tem para nós. Mas Ele está dizendo, olha, está tudo parecendo que está perdido. Mas existe uma direção. Existe a porta da oração, a porta do clamor. Clama a mim. Clama a mim. Por mais que Jeremias não visse ainda o cumprimento daquilo, Deus estava dizendo, olha, clama, continua clamando, porque quando Deus responde com direção. Deus responde com paz, Deus responde com força, ou Deus responde com o milagre que você precisa. Clama a mim e responder-te-ei.
A oração abre o caminho entre o nosso desespero e o socorro de Deus. Você quer sair do lugar de desespero? Vai para o lugar de oração. Quer sair do lugar do desânimo? Vai para o lugar de oração. Um crente que se relaciona com Deus, recebe a palavra, confia naquele que chamou, não fica choramingando, porque ele sabe que o Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Clama a mim e eu vou te responder. A demora de Deus em fazer algo não é uma negação, é uma preparação. Às vezes o que Deus tem para nós e está demorando para acontecer, requer de nós um preparo, um posicionamento. Deus não vai dar algo para que você possa se ferir com algo que Ele mesmo deu. Deus não vai liberar para você algo que quando você receber, você se perca porque recebeu aquilo. E a gente tem que tomar até cuidado, porque essa é uma estratégia de Satanás. Às vezes fazer com que as coisas vão para um caminho, para a gente achar que é Deus fazendo, para que a gente pegue aquilo e a gente recebe a bênção antecipada, não está preparado para aquilo, a gente acaba se matando com a bênção. Deus está nos preparando para esse lugar. Às vezes a demora no nosso processo é porque existe algo em nós que ainda não está no lugar correto. E Deus quer fazer com que vá para o lugar correto, para que a gente possa receber, e aquilo que a gente receber seja para glorificar o nome dEle, e não para a nossa destruição. Quantas pessoas nós vamos ver na Bíblia recebendo uma palavra de Deus? Abraão recebe uma palavra: olha, você vai ter um filho. 25 anos se passaram. José tem um sonho. Muitos anos se passaram. Deus está nos preparando para o dia de receber a promessa. Para que essa promessa seja para exaltar o nome dEle. Quando alguém é criança, você não vai dar fogo para a criança brincar. Porque ela vai se machucar. Ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não tem noção do risco. Você acha que Deus vai te dar algo sem calcular o risco daquilo que Ele está te dando? Porque, querido, Deus Ele é perfeito no que Ele faz, mas a gente costuma fazer umas coisas que só Jesus na causa. A gente tem essa habilidade de, às vezes, estragar o que está bom. E esse processo está nos forjando, e é maravilhoso porque Ele continua dizendo assim: olha, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. A resposta de Deus, a resposta que você está esperando da parte de Deus, de repente para você é algo simples. Mas quando Deus trouxer a revelação sobre o propósito daquilo que Ele está te respondendo, você vai perceber que Ele está anunciando coisas grandes e firmes. Deus não está fazendo algo que é instável, que não dura, que não é perene. Deus está fazendo algo que é firme, que vai passar o tempo e vai continuar. Tudo que Deus faz dura para sempre. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes. A resposta de Deus nunca é na medida do nosso clamor, ela sempre vai além, ela sempre supera, ela sempre transborda. Ele diz coisas que estão ocultas, coisas que vocês não sabem. O lugar da oração traz para nós resposta, mas não é uma resposta qualquer. É uma resposta de um mistério que está guardado em Deus. Quantos de nós que estamos aqui, que não vamos receber da parte de Deus uma direção que pode mudar esse lugar? Pode mudar essa nação. Deus está esperando pessoas para receberem
direções extraordinárias da parte dele. Só que ele precisa de pessoas que estejam posicionadas num lugar de clamor, de intercessão. Porque a resposta que ele tem para nós é uma resposta grande, de coisa que ninguém sabe, mas que pode mudar o destino de toda uma nação. No meio do tempo de crise, no meio do tempo de estar sitiado, no meio do tempo de estar cercado, parece que estou cercado, mas mesmo cercado, Jeremias estava recebendo uma revelação. No meio da dificuldade, Deus estava falando: eu vou trazer um anúncio, uma revelação de coisa grande e firme, que você ainda não sabe, mas que eu vou fazer. Deus revela a sua vontade a quem o busca. José no Egito tem uma revelação acerca do que iria acontecer. Daniel na Babilônia tem uma revelação. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela transforma a nossa visão. Porque quando a revelação chega no nosso coração, a gente não vê, a gente não fala e a gente não ouve mais do jeito que a gente via, ouvia e falava. Mas agora a revelação, ela traz um novo modo de andar. É um novo modus operandi, da forma que você vivia antes para a forma que você vai viver agora, a partir da revelação que Deus está trazendo para nós. Ela não muda apenas o lugar onde você está, ela muda a forma de você enxergar o lugar onde você está. E mais importante do que mudar o lugar onde você está, Deus quer fazer com que você comece a enxergar a mudança antes mesmo que ela aconteça. Porque é isso que Deus espera dos seus filhos: fé, esperança, acreditar que aquilo que Ele falou vai se cumprir no tempo determinado. Quem ora com fé começa a enxergar o invisível e a esperar o impossível. Existe um lugar, e por isso que eu cantei essa canção. Existe um lugar de clamor e de resposta para nós. Mas existe um posicionamento para quem se achega diante de Deus. Hebreus vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia. É necessário que quando a gente chega aqui nessa noite, a gente não dobre o nosso joelho num pacto, num versículo que foi lido aqui, só por uma rotina, mas que a gente venha crendo. E eu amo esse texto de hoje, Abacuque 2. Porque Abacuque diz assim: olha, eu estou clamando ao Senhor, e eu estou esperando uma resposta de Deus. Será que Deus não está atento à injustiça que está nos acontecendo? Até quando eu vou clamar por violência e Ele não vai trazer a resposta daquilo que eu estou pedindo? Senhor, faça justiça, mata esse povo todo. Esse é o contexto do pacto de hoje. Mas quando você começa a ler Abacuque 2, Abacuque, ele tem um posicionamento. Ele diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. A torre de vigia é exatamente um posicionamento que Abacuque toma como o lugar da oração. A sua torre de vigia, o lugar onde você vigia, é exatamente o lugar onde você ora. Abacuque diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia. E deixa eu te dizer, ele não diz: eu vou me colocar na torre de vigia do pastor Lucas. Eu não vou me colocar na torre de vigia da pastora Adri. Eu não vou me colocar na torre de vigia da pastora Lê. Eu vou me colocar na minha. Porque existem respostas que não vão vir por terceiros, a não ser que você se posicione no lugar de oração e busca, no qual Deus quer falar diretamente com você. Esse é o padrão do Novo Testamento. Antigamente a gente precisava de sinal, a gente precisava de confirmação. Antigamente a gente via Gideão lá: vou colocar aqui o algodão, aí se molhar do lado de fora. Você que é carismático vai lembrar disso. Mas esse não é o padrão pelo qual Deus se move hoje. Deus se move dirigindo a gente por dentro e não por pessoas.
O Espírito Santo veio morar dentro para que a gente tivesse a liberdade de receber a revelação do propósito para nós e da direção para esse tempo. Porque existe uma direção coletiva, mas existe uma direção individual. E às vezes a direção coletiva está caminhando a mil maravilhas. Mas Deus está esperando que cada um se coloque na sua torre de vigia e faça aquilo que precisa ser feito. Se a gente for olhar na Bíblia, existem vários personagens que estão se levantando com um propósito específico. O propósito às vezes é coletivo, mas a tarefa é individual. Moisés é chamado, o resultado é no coletivo, mas o chamado é individual. A minha torre de vigia, Abacuque diz, a torre de vigia é minha, não é do meu amigo, não é do meu pastor. A torre de vigia é minha. Eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar o Senhor falar comigo. E ele diz que vem a resposta do Senhor. Escreve a visão em tábuas, que ela seja tão legível que até quem passe correndo. Querido, já viu alguém correndo prestar atenção em alguma coisa? Tem que ser algo tão fixado em nós, tão estabelecido em nós. Porque quando você olha para alguém com um propósito, você sabe. Você olha para a pessoa, você sabe que ela tem um propósito, você sabe que tem alguma coisa na vida dela que é diferente. Deus está dizendo que a visão seja tão clara para você, que você coloque num lugar, no outdoor, que quem passar correndo entenda aquilo que eu falei com você e aquilo pelo qual você se move. Será que as pessoas quando nos olham e entendem pelo que nós estamos nos movendo? Porque a visão se cumprirá e não tardará. E se demorar, persevera, continua, porque ela vai acontecer. Clama a mim e eu vou te responder. Abacuque clamou e Deus respondeu. E quando Deus anunciou, não era algo pequeno, não era algo ínfimo, era algo grande, algo que estava oculto, mas Deus estava procurando alguém que se posicionasse no lugar da oração para receber a revelação. Deus ainda espera pessoas que se posicionem no lugar de oração para receber a revelação. Talvez você chegou aqui nessa noite com essa situação, você está como Jeremias. Parece que você está sitiado, parece que estão te cercando. Parece que tudo já chegou no fim. Você não tem resposta. Mas Deus está dizendo, clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. Mas não clama de qualquer jeito, clama com intensidade. Clama com paixão, clama que acreditando que eu tenho a resposta para você e eu vou te responder. E quando eu te responder não vai ser qualquer resposta. Eu vou te anunciar coisas grandes, firmes, que ainda estão ocultas, que você não sabe. Jeremias está escrevendo, mas a maior revelação que eles ainda não tinham noção aconteceu. Cristo veio cumprindo toda a profecia nele. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Talvez você hoje precisa de uma direção, precisa de uma resposta de Deus. Eu quero te lembrar que a oração é o começo de toda transformação. Toda transformação começa por alguém que decidiu orar. O clamor de Ana, a oração de Ana com o coração sincero diante de Deus, mudou o quadro político da nação de Israel. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um novo sacerdote. De repente a sua resposta, a resposta da sua oração, pode estar alinhada a uma necessidade do próprio Deus também na terra. Às vezes a gente acha que o nosso clamor a respeito de questão documental, questão financeira,
questão ministerial é algo que toca apenas a nós. Não, o nosso papel é se posicionar. Mas a resposta de Deus nunca para na gente. A bênção de Deus ela é sempre superabundante. Ela é sempre uma resposta não só para nós, mas para aqueles que nos cercam, para a cidade onde nós estamos estabelecidos, para a igreja onde nós estamos estabelecidos. Eu tenho certeza que Deus quer tocar nas finanças de pessoas, para levantar pessoas que vão devolver ao Senhor a glória devida. O Juninho leu um texto: existe uma glória devida ao nome do Senhor. Existe uma dívida que nós temos em relação a glorificar o nome do Senhor. E não é só glória a Deus da nossa boca, é glória a Deus do nosso bolso também. E Deus quer nos abençoar para isso, mas Ele precisa de pessoas posicionadas para receberem e devolverem para Ele. Ana recebeu Samuel, mas ela devolveu para o Senhor. Ela teve mais filhos, mas ela viu o primeiro filho ser criado à distância. Mas imagina o orgulho que Ana sentiu da resposta da oração dela ser também uma resposta para uma necessidade de Deus. Deus quer fazer com que a resposta da nossa oração também seja uma resposta da necessidade de Deus. Deus quer fazer com que o nome dele seja glorificado nessa terra, nesse lugar. E respostas vão ser liberadas, mas quando a resposta chegar, lembre-se, essa resposta não é só para você. Essa resposta também é uma resposta da necessidade de Deus. Deus vai nos fazer prosperar, mas Deus vai nos fazer prosperar para que a igreja dele prospere. Deus vai fazer com que a gente não tenha falta de nada, mas Deus vai fazer com que a gente não tenha falta de nada, para que o nosso irmão também não tenha falta de nada. Existe um propósito em tudo que Deus estabelece. E eu quero orar com você. Eu quero só cantar esse coro mais uma vez, porque eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu vim aqui por um propósito, eu vim aqui com uma certeza. Existe milagre da parte de Deus, e eu vou viver o milagre que está estabelecido para mim. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vou clamar. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Se você veio viver milagres nessa noite, eu quero te chamar aqui na frente. Sair do seu lugar, você vai estar dizendo: Deus, eu vim aqui porque eu creio, e eu sei que o Senhor está aqui para fazer o milagre que eu preciso. Eu preciso de uma resposta e eu me movo como aquela mulher se move na sua direção, porque eu sei que basta um toque na orla para que eu receba, para que virtude saia, para que o poder de Deus seja manifesto sobre mim. Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós entendemos a Tua palavra, nós entendemos que para todo clamor que é feito ao Senhor, existe uma resposta, mas não qualquer resposta, uma resposta sobrenatural que nos anuncia coisas que vão além daquilo que a gente pensa ou imagina, coisas grandes, firmes, estabelecidas pelo Senhor que a gente ainda não sabe, mas que o Senhor quer revelar pelo Seu Espírito a nós. Pai, a vida de cada um que veio aqui na frente crendo que existe um milagre, que existe um manifestar, que existe uma resposta, que existe um liberar de Deus. Eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos o milagre, a resposta, a direção, porta aberta, provisão da parte de Deus.
Quero declarar sobre documentos, Senhor, que documentos sejam aprovados, que portas para documentos sejam abertas. Senhor Deus, se for necessário que o Senhor mude alguma lei, nós cremos que o Senhor pode mudar aquilo que o homem estabeleceu para favorecer o seu povo. Nós clamamos, nós cremos, Jesus. Na mente, no coração, no espírito, no corpo. Se há alguma necessidade de saúde, o Senhor é saúde. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. E nós queremos declarar sobre a vida dos seus filhos provisão, cura. Que toda necessidade seja satisfeita no Senhor. Que o Senhor supra em abundância, que os seus filhos possam ter tanto para emprestar e não tomar emprestado. Pai, eu abençoo os seus filhos. Eu declaro sobre a vida deles uma semana de bênção e de milagre. Senhor, eu quero declarar profeticamente que na semana que vem nós vamos ter testemunho de milagre aqui. Nós vamos ter testemunhos de milagres. Pessoas que estão em casa assistindo pela internet sejam tocadas agora em nome de Jesus. Que hajam testemunhos pelos meios virtuais, pelas redes sociais, que pessoas também possam alcançar o favor, a graça, a resposta para o clamor da oração deles, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ir para o seu lugar. Amanhã nós temos o nosso encontro de GC. Aqui a partir das 8. Venha com seu GC, prepare balão, cartaz. Vai ser maravilhoso. E domingo, os nossos 3 cultos de celebração, às 9h30, 11h30 e 7 da noite. Vá com o Senhor, vá com Deus. Deus te abençoe e te proteja. Uma semana abençoada.